eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas últimas leituras. 14 livros lidos, muitas decepções, muitas paixões, muitos favoritos. E é isso, gente. Uma lista que vai do romance de época até o drama pra te fazer chorar do início ao fim. 14 livros lidos nos últimos 2 meses. Em março eu li quase nada, em abril eu deslanchei nas leituras e vou contar pra vocês agora um pouquinho mais desses livros lidos, quais que me conquistaram, quais que me decepcionaram. Mas antes de eu falar quais foram os livros, por favor, já deixa o seu curtir nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ah, e a gente tem uma coisa agora que chama Valeu Demais nesse canal. Eu sei o que é? Não sei. Só sei que a gente tem. Clica aí, testa aí, depois me conta se você acha que valeu demais apoiar o meu trabalho aqui no Livros dos Chicos. Tudo bom? Vamos lá, gente! Primeiro, vamos começar com Por Amor e Honra, um romance de época, lançamento da Sheila Guedes. Acho que quem acompanha o canal sabe que eu amo os livros da Sheila Guedes. Ela escreve muito bem, acompanho ela há anos. Eu acho que de todos os livros dela lançados, eu já li todos. A autora escreve com uma versatilidade que me cativa bastante, indo desde os romances contemporâneos bem clichês, até romances contemporâneos com mais drama, e os romances de época que sempre falam sobre o nosso Brasil. Eu gosto muito disso na escrita dela. Só que, gente, quando ela lançou esse livro aqui, eu fiquei extremamente curiosa pra ler. O problema maior é que eu não estou na vibe dos romances de época. Eu descobri recentemente que esse não é mais o meu gênero literário favorito. Eu tô passada, chocada. Estou tendo uma grande resistência pra ler o gênero. Eu começo a leitura já com 2 pés atrás. Isso é muito complicado porque eu estou escrevendo romance de época, então não sei se as duas coisas estão juntas. Só sei que quando a Sheila lançou esse livro aqui, eu falei, eu vou esperar um pouquinho pra ler, porque é romance de época, mas olha isso, se passa no Brasil em 1844 e nós temos uma personagem feminina que vai fugir do pai, que tá arranjando um casamento pra ela com um homem. Ai, gente, por que esses pais querem casar as filhas com homens assim? Não sei, mas enfim, ela tá fugindo de um casamento arranjado e pra fugir, ela vai se disfarçar de homem e vai ser um integrante da Guarda Nacional. Ela vai se alistar na Guarda Nacional pra que, né, ela faça a viagem até o Rio de Janeiro, onde a tia dela mora e vive de uma forma completamente independente, vai acolher essa jovem. Mas pra fazer essa viagem, ela vai precisar da proteção da Guarda Nacional e ela acredita que disfarçada de homem ela vai encontrar isso. Gente, ativou um modo na minha cabeça assim, cara, essa mulher vai se disfarçar de homem. Ai, até caiu o caderno. Preciso ler. E foi assim, uma leitura extremamente rápida, perfeita pra você fazer em um final de semana. Eu li o livro praticamente em 1 dia e meio, porque é muito gostoso, muito envolvente. Tem esse clima incrível. Acho que a primeira parte do livro, né, tem essa coisa dela estar disfarçada, mas não demora muito pro nosso protagonista masculino descobrir que tem na sua guarda uma mulher disfarçada. Porque eu não sei se eu falei, né, que o personagem masculino, que é o Pedro, ele é tenente da Guarda Nacional. E ele vai olhar pra cara da mocinha, vai perguntar o nome dela, vai perguntar, você sabe atirar? Você sabe cavalgar? Você teria problemas pra matar um homem caso precisasse? E tem outra coisa. Você quer trabalhar a dispor do imperador? Nossa, a mocinha vai engrossar a voz e falar, sim! Então, beleza, venha pra Guarda Nacional. Ele vai ser enganado por ela, então tem esse clima gostoso de como que eu não percebi que ela era uma mulher? Mas também essa parte de defender. Por que ela tá fugindo do pai? Quais são os sonhos dela? Quais são as camadas dela? E é de fato uma personagem. A Cecília tem muitas camadas, tem muitos sonhos. A mãe dela e todas as outras gerações de mulheres da sua família incutou nela esse prazer pela leitura, pela informação, pelo saber. E ela sonha em construir uma escola para crianças, para que não só os homens, mas as mulheres também, sabendo ler, tendo acesso à informação, sejam capazes de decidir o seu futuro e que não dependam mais de um homem, seja um pai, um irmão ou um marido. É muito inspirador. É um livro extremamente palpável, porque fala de um período no Brasil em que a mulher não podia nada, e a gente vê uma figura aqui como a Cecília que quer tudo. É muito incrível. O cenário, os personagens, a construção do romance, essa figura masculina que é extremamente fofa, é um personagem masculino cadelinha do começo ao fim da mocinha. Toda a parte histórica que a autora trouxe aqui. É muito legal porque a autora fala da Maria Quitéria, que foi a primeira mulher a fazer parte da Guarda Nacional do Brasil. É uma mulher baiana que também se infiltrou na guarda e que é por causa
dela, até que a Cecília se inspirou a fazer a mesma coisa. É uma figura real e serviu de inspiração pra essa história. Então, de novo, a Sheila Guedes surpreende com muito romance, com um casal super fofo, uma construção romântica muito fofa, sobre temáticas importantes, né, da mulher. A gente tem a Cecília aqui, que ela acredita que pra ser livre, ela não pode se submeter a nenhum homem, exatamente por isso ela tem certeza que não quer casar, mas aí quando o coração dela começa a se apaixonar por alguém, como mediar, como encontrar um meio termo, equilíbrio entre essas duas emoções. E também temos muita pesquisa, embasamento histórico, enfim, gente, a Sheila escreve maravilhosamente bem. E são por livros como esse que eu estou seguindo, buscando romances de época que conseguem aquecer nosso coração, conseguem ser um conto de fadas moderno, mas também conseguem trazer reflexões sociais incríveis. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem também, se apaixonarem e já ficarem enlouquecidos pelo próximo volume da série, porque o casal já apareceu aqui e eu quero saber mais sobre esses dois. E é isso, gente, tô apaixonada. Uma leitura que também me deixou assim, com o coração quentinho, foi Com Amor, Sinceramente Sua. Eu dei muita risada com essa leitura. Nós estamos falando de um romance que vai acontecer no ambiente de trabalho. A personagem é apaixonada pelo chefe, mas o chefe é aquele estereótipo do ogro, bravo, turrão, trata todo mundo mal. Ela trabalha acho que há 3 anos na empresa e sempre foi apaixonada por ele. Ele nunca deu moral pra ela. E aí ela vai fazer 30 anos, vai beber muita tequila, vai ficar loucaça e vai digitar um e-mail. O assunto do e-mail é suas mãos no meu corpo. E vai digitar ali com palavras muito bonitas o que ela gostaria que o chefe fizesse com ela e com o corpo dela. E vai colocar ali, né, de uma forma anônima. E esse e-mail vai deixar esse chefe doido, entendeu? Ele vai ficar assim, queria falar um palavrão aqui da vida. Por quê? Como assim invadiram o sistema da empresa dele pra mandar um e-mail desse? E como assim esse e-mail mexeu com as emoções dele? É muito legal porque a gente vai ver os dois conversando por e-mail e na vida real também, sem o chefe saber que é a sua funcionária petulante, que acabou de pedir demissão, que tá falando com ele de forma anônima por e-mail. Muito divertido, muito envolvente. A gente tem um personagem masculino bem chato no começo do livro, só que é uma personagem feminina que enfrenta isso, que sabe o que é extremamente decidida e por isso é um livro divertido, que é clichê, que é envolvente, mas mais que isso é divertido. Eu fiquei com um sorriso bobo no rosto. Sério, gente, eu amei esse livro. Troca de Mensagens é um new adult que engana por causa dessa capa. Sério, gente, essa capa, esse tanquinho aqui, não se deixem enganar. É um outro livro que também vai trabalhar com essa parte anônima. Vai ter um engano ali, a mocinha e o mocinho vão começar a se corresponder por mensagens de celular. Ele acha que tá falando com um possível cliente, ela acha que tá falando com o irmão dela. E essa troca de mensagem vai fazer com que os dois se aproximem e criem uma relação de amizade muito legal. É esse clima de faculdade, de pensar sobre o futuro, de, meu Deus, o que eu vou fazer, com o que eu quero trabalhar, como conquistar as minhas coisas. E paralelo a isso, dois personagens que são hilários. Gente, a conversa dos dois, assim, sabe? Porque eles fogem dos estereótipos que a gente tá acostumado a ver dentro de New Adults, principalmente. E são dois personagens que têm a língua solta. E eu acho que como eles começam a conversar por mensagem, sem saber de fato quem, né, com quem eles estão conversando, tem uma liberdade pra você ser você mesmo de fato, sem precisar ficar camuflando, sem precisar ficar ocultando ou pensando demais no que você vai falar. Isso traz uma transparência, uma sinceridade no relacionamento deles que vai se fortalecer através dessas mensagens até o momento em que eles falam, tá, e agora? Não sei. A gente vai se encontrar, a gente vai se conhecer de fato. Super divertido, super fofinho, tem sensualidade sim, mas na medida certa. Tem uma mensagem importante por trás. Tem um final que é muito rápido e que acontecem algumas coisas assim que eu acho que a autora não explorou como deveria. Mas é pra ser um livro rapidinho e fofinho e gostosinho de ler e cumpriu muito. Sério, assim, estava sem expectativa e fui extremamente surpreendida. Adorei, quero ler mais coisas dessa autora. Acorda para a Vida, Chloe Brown, já falei bastante desse livro por aqui. 5 estrelas, queridinho, eu adorei. Pra começar, preciso falar que é uma autora que gosta de trazer representatividade nas suas histórias. Então, em maioria, suas mulheres são gordas, pretas, e isso faz com que a gente se veja nas protagonistas, porque elas são gente como a gente. Nós também temos uma personagem que é extremamente rabugenta, então rola ainda mais uma identificação. E esses dois personagens que moram juntos, na verdade, ele é o zelador do prédio onde ela mora. Tem um clima aqui meio
meio de vizinhos e eles vão se aproximar, primeiro num clima de cão e gato, segundo com um interesse mútuo. Ela vai ajudar ele a montar um site para apresentar as suas obras de arte, porque ele trabalha com arte, e ele vai ajudá-la a cumprir uma lista de coisas que ela quer fazer para acordar para a vida. Essa personagem, logo no comecinho ali do livro, vai passar por um momento de quase morte, e aí ela vai fazer essa lista de coisas que ela precisa para acordar de fato, e esses dois vão se unir nesse mesmo projeto. É muito legal como o relacionamento deles vai ser desenvolvido, como os dois têm camadas, como o personagem masculino também tem algumas inseguranças, como a autora trabalha isso. Sério, gente, a autora escreve maravilhosamente bem. Fiquei encantada. E assim, não se deixe enganar por essa capa. Foi o livro mais hot que eu li nos últimos tempos. Eu falo hot, tipo, sensual mesmo, de cenas assim que eu ficava chocada! Então, realmente, mais 18 com um nível máximo de pimentinhas. Também li o terceiro volume de Heartstopper, meu xodózinho! Eu tô apaixonada. Gente, sério, isso aqui só fica melhor. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a autora acabou de divulgar que nós teremos a segunda e a terceira temporada de Heartstopper na Netflix. Cara, sério, Netflix, te amo. Olha essa beleza. Enfim, gente, falando do terceiro livro, nós estamos aqui em um clima de viagem. Os nossos personagens vão pra Paris em uma viagem com a escola. Muitas coisas vão rolar nessa viagem. Vamos ter a primeira festa aqui com bebidas do Charlie e do Nick. Eles vão aprovar bebidas. Vamos ter a primeira vez que eles vão estar ali, né, romanticamente falando, sozinhos. Então vai rolar alguns climas. Tem casais secundários sendo formados aqui finalmente. E é um livro também que, pela primeira vez, a autora vai deixar claro dois aspectos que são muito importantes para a construção de quem é o Charlie e de quem é o Nick. Primeiro, é algo alimentar, que envolve o fato de que o Charlie, quando está ansioso, não come. E aqui tem uma cena que me marcou muito relacionada a isso. E também a ausência do pai do Nick, que é algo que traz um pouco de quem esse personagem é, a necessidade de agradar que ele tem, a relação que ele teve, principalmente nos primeiros volumes dessa história com alguns dos seus amigos. Então, enfim, aqui a gente vê o aprofundamento desses dois e muitas outras camadas sendo reveladas para mostrar que todo mundo precisa de cura. E como eu falo, o amor não vem pra curar magicamente as nossas inseguranças, mas pra estar ali do lado como um suporte pra nos ajudar a buscar ajuda pra curar essas feridas. A gente não vejo a hora de ler o quarto volume. Aconteceu naquele verão outra grata surpresa desse mês de leitura. Tem vlog aqui no canal. Gente, é outro livro que não se enganem por essa capa. Ele também é bem hot. Ele tem, assim, sei lá, 3 páginas, 4 páginas de um beijo, da descrição de um beijo, de como um beijo vai evoluindo para outras coisas, mas não chega a ser um sexo, entendeu? É só um beijo com 4 páginas de muita coisa acontecendo. É um livro que é muito divertido, que é muito envolvente, é gostoso de ser lido, que vai trazer temáticas aqui muito importantes sendo abordadas, sabe? A protagonista, ela é uma digital influencer, ela é vista por todos como só uma garota bonita e superficial, mas ela tem camadas, ela tem ali, né, alguns problemas relacionados à família, ela vai se encontrar, de certa forma, ao longo desse livro. O personagem masculino é um dos protagonistas masculinos mais bem construídos, no sentido de ser maduro, de saber o que quer, de saber conversar sobre os seus sentimentos, que eu já vi dentro da literatura romântica. E olha que começa como um cão e gato, mas ao mesmo tempo como ele vai trabalhando os seus sentimentos, como ele vai entendendo o que ele quer, sabe? Ele tá num processo de luto de 7 anos, então ele se conhece muito bem. Enfim, gente, é um livro que surpreende, que diverte, mas que é extremamente sensual. Não vejo a hora de lançar o segundo volume, que é protagonizado pela irmã da protagonista desse livro aqui. Sério, leiam. Se você não foi ver meu vlog ainda, vai lá assistir. Vovó Tem Cada História é um livro infantil de uma autora nacional e é belíssimo. Aqui eu acho que é um livro perfeito pra você presentear pra sua avó, pras avós que fazem parte da sua família, porque ele fala sobre esse laço de avó ou avô e neto, que é majestoso a partir das memórias e das histórias que são criadas. Eu acho que esse laço de vô e neto tem muito a ver com conversas, com histórias passadas que são contadas, com aquele dia a dia, as pequenas coisas que são feitas juntos, e a gente vê isso transbordando desse livro infantil. É um livro perfeito para adulto, mas também para você ler com uma criança, e é muito legal porque ele é cheio de referências amazônicas, até porque foi escrito por uma autora nacional. É belíssimo não só no traço, mas também na história. Na Estrada com o Ex. Gente, vamos lá, vamos falar sobre esse livro. Eu comecei a ler ele em dezembro do ano passado e eu estava
adorando. Eu cheguei bem perto do final, eu acho que até gravei um vídeo aqui no canal falando, né, que era a minha leitura atual, que eu tava adorando, tava apaixonada, e aí empaquei. Empaquei porque aconteceu um determinado caso dentro do livro que me deixou muito brava, me deixou... Na realidade, assim, foram frases recorrentes. Quando a primeira frase apareceu, eu falei, tá, deixei passar. A segunda, eu falei, deu um alerta, assim, na minha cabeça. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Quando veio a terceira frase, eu falei, não quero ler mais, não vou ler mais, deixa eu parar. E aí, esses últimos meses, eu me forcei pra terminar, foi de fato forçado mesmo pra concluir. Eu gostei muito porque... Eu tava até agora falando mal, mas... Eu gostei muito porque a gente tá falando de uma autora que escreve muito bem, a Beth. Tem uma condução, a forma como ela constrói seus personagens. Eu acho isso muito bem feito. Mas eu acho que esse livro em especial tem algumas frases gordofóbicas que passaram aqui, eu acho que talvez em um crivo numa leitura crítica. Eu não sei se foi impressão minha, e aqui se você já leu, por favor, deixe aqui nos comentários se você notou. Mas tem algumas frases que me incomodaram muito, 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 muito. Que geraram incômodo, sabe? Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com a forma como a gente rotula as pessoas e como nós relacionamos as pessoas com o seu peso. Eu acho que acontece isso aqui, sabe? Tem um personagem que é rotulado como bêbado, como inconveniente, e sempre quando essas palavras aparecem, elas aparecem junto com a barriga saliente dele e a sua bebida e... Sei lá, enfim, gente, foram coisas que me incomodaram, que pode ter sido só eu como leitora, eu não vi outras pessoas falando sobre isso, mas é algo que me lembrou um pouco de O Jogo do Amor e Ódio. Um monte de gente aqui que fala sobre esse livro, mas foi outro livro que eu abandonei porque também tinham frases nesse mesmo estilo. A diferença aqui de Férias com Ex é que são poucas frases, acho que ao longo do livro inteiro eu vi 3 frases, mas que fizeram com que a minha experiência de leitura fosse ruim. Além disso, eu acho que é um livro que demora muito pra engrenar, ele engrena mais pro final ali. Dos 80% de leitura é que, enfim, vem grandes reviravoltas, vem grandes temáticas e o livro se torna extremamente importante porque ele fala sobre uma temática importante que a gente precisa conversar, que tem relação com algo que eu não posso contar, você precisa ler, mas é um livro importante. Vai levantar uma bandeira, vale a pena ser levantada dentro de histórias de romance, mas é aquilo. É um livro perfeito? Não. É um livro, não sei, sabe? Pra mim foi um livro ok, que valeu a pena ser lido, mas que ainda assim não foi maravilhoso. Foi um pouco decepcionante, foi um pouco frustrante, sim, mas no final das contas foi ok. E é isso. Ou seja, tiveram pontos negativos e tiveram pontos positivos. Ah, eu só quero dizer que tem um personagem aqui que eu odiei. Sério, fazia muito tempo que eu não odiava tanto um personagem. Mas o Marcos desse livro aqui, eu odiei ele. Odiei, sabe? E tipo, a redenção que rolou pra esse personagem, odiei. Tá, no final todo mundo foi buscar terapia, ajuda. Mostrou muito sobre como nós, nós ali, 20 anos, todo mundo tem problema na cabeça, mas, cara, não rolou esse personagem aqui, entendeu? Marcos, não gostei de você. Flores para Algernon, maravilhoso, vale todo o hype em torno desse livro, 5 estrelas, favorito. A gente tá falando de uma ficção científica na qual nós estamos em um mundo em que alguns cientistas inventaram uma cirurgia para elevar o QI. O nosso protagonista, ele tem 34 anos, o Charlie, e ele vai narrar, conduzir a história toda através de relatórios de desempenho. Esses relatórios, os próprios cientistas, no qual ele entra nesse processo para fazer a cirurgia de aumento de QI, pedem para que ele escreva como ele conseguiu ao longo dos anos aprender a escrever. Eu acho que ele começa o livro com QI de 70, mais ou menos, se eu não me engano. Ele consegue escrever, então ele escreve da forma como ele entende, como ele conhece as palavras, como ele se lembra da grafia das palavras, e ele vai contando um pouco sobre quem ele é, sobre o seu dia a dia, sobre essa cirurgia, e a partir do momento que essa cirurgia acontece, a gente vai vendo uma evolução na escrita do Charlie e também no aumento de QI dele, e como isso transforma a sua percepção do mundo. Acho que foi um livro que foi muito emocionante pra mim exatamente por isso, porque a bondade e a gentileza inata do Charlie vai sendo transformada conforme ele observa o quanto as pessoas ao seu redor são extremamente cruéis. Ele brinca, e eu acho que é uma brincadeira meio cruel, de como a inteligência fez com que ele fosse ainda mais solitário, porque ele perdeu todos os amigos que ele tinha. Na verdade, não é que essas pessoas ao redor dele eram amigos, mas é que na ingenuidade e na bondade do Charlie antes da cirurgia, ele imaginava que as pessoas que estavam rindo ao seu redor estavam rindo com ele. E na verdade essas pessoas estavam rindo dele, estavam colocando ele em situações constrangedoras, abusando da bondade e inata desse homem, dessa figura. Então assim, quando ele começa a perceber que não é bondade, não é gentileza, é zoação,
é bullying, é violência, ele começa a se revoltar e você, como leitor, vai se revoltando também. É um livro que acho que não é sobre o Charlie, é sobre nós, é como a gente julga, como a gente afasta as pessoas. Todo ser humano carrega uma faceta que gosta de humilhar, que gosta de diminuir as pessoas ao seu redor para se sentir superior. Então é um livro muito potente, é um livro muito doloroso, é um livro que eu acho que todo mundo precisava ler. E aqui também a própria figura do Algernon, que é um rato de laboratório que vai passar pela mesma cirurgia do Charlie, também faz com que a gente repense sobre muitas coisas. É um livro que abre muitas portinhas da nossa mente se a gente permitir para repensar escolhas, ações e até mesmo até que ponto o poder da ciência não deve ser questionado, sabe? É um livro extremamente poderoso que mexeu muito comigo e que de fato virou um dos favoritos da minha vida. Pra chorar, quando te vejo. Leitura do Clube Entre Romances, e acho que uma das melhores leituras que a gente fez com o clube desde quando o clube surgiu. Aqui a gente tá falando de um romance, mas que não foca de fato no romance. É um livro que é narrado entre os dois protagonistas, o Joel e a Kelly. E aqui, gente, Senhor amado. O Joel, a parada é que ele tem sonhos que funcionam como premonição. São sonhos que fazem com que ele tenha visões de tragédias ou de certas coisas que vão acontecer com as pessoas que ele ama. E aí, assim, na grande maioria das vezes, são sonhos negativos. Ele sonha com coisas ruins. E no outro dia ele acorda desesperado, tentando pensar em opções de como fazer com que essas tragédias não se tornem realidade. Agora vamos pensar. Ele tem esses sonhos desde quando ele tem, sei lá, 6 anos ou 8 anos, desde muito novinho. E desde sempre, ele dorme sabendo que no outro dia ele vai descobrir coisas assustadoras sobre as pessoas que ele mais ama. E que, às vezes, muitas vezes, ele não vai ser capaz de salvar as pessoas que ele ama. Por exemplo, quando ele salvou que a mãe dele tinha câncer terminal, o que ele podia fazer? O que ele, como um garotinho, poderia fazer para salvar a mulher que era tudo na vida dele? Então, é um livro, gente, muito poderoso e que vai contar um pouco mais sobre o Joel, ao mesmo tempo que apresenta a Kelly. Em determinado momento, a gente entende que esses dois vão formar um casal. Só que a grande questão é, o Joel sonha com todo mundo que ele ama. Se ele amar a Kelly, ele vai sonhar com ela. E aí você fica o livro inteiro esperando por uma grande tragédia. E esse é o ponto, sabe? Quando a tragédia vem, ela vem de um jeito que a gente não tá esperando. Porque a gente tava esperando pela tragédia. Mas não como a autora coloca aqui, sabe? É um livro muito bonito, que fala sobre escolhas, que fala sobre o egoísmo do amor e como amar o outro, de fato, significa abrir mão de si mesmo, sabe? É um livro muito poderoso. E um final que não vai agradar todo mundo, mas um final que com certeza emociona demais. De emocionante também li Os Quatro Ventos. Falei muito desse livro recentemente no canal. Tem um vídeo dele incrível aqui, eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem. É também um dos meus favoritos do ano. É uma ficção histórica que me envolveu bastante. Acho que uma das coisas que mais me pegou aqui é porque é uma figura feminina extremamente insegura, sabe? Eu já falei isso várias vezes. Mas ela cresceu ouvindo os pais falarem que ela não é capaz, que ela não é bonita o suficiente, que ela é fraca, que ela ia ter uma vida frustrada. Então, a partir do momento que começam a surgir oportunidades dela viver por si mesma, ela sempre se questiona: essa pessoa está comigo por dó? Esse amor é gratuito ou a pessoa quer algo em troca? Eu realmente sou digna de ser amada? E quando ela vira mãe, as coisas ficam muito piores, porque todas essas inseguranças dela vão ser questionadas e confrontadas pela sua filha adolescente, que em determinado momento também vai narrar a história. Esse livro, gente, vendeu 2 milhões de exemplares em 2021. Foi o livro de ficção mais vendido dos Estados Unidos em 2021. Então eu acho assim, não é à toa, sabe? A Kristin Hannah escreve muito bem, ela escreve maravilhosamente bem, ela sabe falar com as nossas emoções, ela sabe trazer partes históricas reais. Nesse livro ela fala sobre comunismo, ela fala sobre a Grande Depressão, ela fala sobre a seca, enfim, ela fala sobre vários temas históricos que conversam muito com o momento atual que a gente tá vivendo. Belíssimo, assim, eu acho que foi um dos livros que eu indiquei aqui no canal que eu mais recebi também feedback de pessoas que leram, entenderam por que eu falo tanto desse livro, então leia, sério.
É maravilhoso. O outro lado de tudo isso, outra leitura que a gente fez com o Clube Entre Romances, é um livro que traz uma viagem e que fala sobre síndrome do pânico. A gente tem uma médica que tá há anos sem sair de casa, a casa dela vai pegar fogo, ela vai precisar repensar toda a sua vida e em um surto ela compra uma van e vai viajar pro outro lado da Austrália, um lado que ela acredita que vai trazer um recomeço. São 3.000 quilômetros dentro de uma van, vestindo um pijama, sem nada pra comer, com seu cachorrinho e com um companheiro inesperado que vai estar aqui dentro dessa van. É um livro muito sobre descoberta, sobre cura também, e é um livro que vai falar sobre síndrome do pânico de uma forma muito real. As primeiras partes do livro são mais pesadas, porque são muito introspectivas, mas também tem um romance, tem personagens secundários que vão roubar a cena aqui, que vão trazer um quê de leveza, e eu acho que o final desse livro surpreende muito, porque ele tem tudo a ver com a figura feminina, com essa jornada de viagem, o que essa viagem de 3.000 quilômetros significa pra ela. Fora que a gente tá viajando pela Austrália, então hoje vai acontecer várias coisas e vão ser apresentados vários cenários muito gostosos que fazem a gente também querer o quê? Botar nossas coisas no carro e viajar. E um HQ que eu li e que me destruiu, assim, como o título, Desconstruindo Una, outro livro 5 estrelas, outro livro favorito. É uma leitura, gente, que é extremamente potente e que é muito difícil de ser lida, mas ao mesmo tempo é uma leitura que vai te desconstruir, que vai fazer você refletir sobre várias coisas. Nós temos uma garota novinha, que vai escutar certas coisas, que vai vivenciar certas coisas que vão desconstruindo ela e que vão fazer com que ela fique cada vez mais suscetível à violência do mundo. E o nosso mundo é extremamente violento com mulheres e violento de várias instâncias, com vários âmbitos. É um livro, então, que fala sobre violência sexual, fala sobre abuso. Então, é preciso se atentar a esses gatilhos. Tem algumas cenas aqui muito doídas, muito sofridas, só que eu acho que exatamente pelas temáticas que esse livro aborda, e aborda de uma forma muito sincera e muito real, muito bem pensada, que é um livro que precisa ser lido, precisa ser conversado, precisa ser debatido. Acho que é um livro muito potente para ser estudado nas escolas, porque a gente precisa estar mais atento à forma como nós nos comunicamos com as nossas garotas e como nós rotulamos as nossas mulheres. Palavras como vadia, palavras como... enfim, palavras de baixo escalão que são constantemente rotuladas a mulheres e como essas palavras são o começo constante de uma violência que só torna ainda maior ao longo dos anos dessas garotas. Enfim, é um livro extremamente poderoso que eu acho que todo mundo deveria ler. E é isso, gente! Essas foram as minhas 14 leituras. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Aqui, subindo os vídeos pra Roberta, que a gente gravou hoje, organizando no Trello os livros que eu falei em cada vídeo, as informações que é bom colocar em cada vídeo. E aí descobri que no vídeo de leituras eu falei que eu li 14 livros, e eu de fato li 14 livros nos últimos 2 meses, mas esqueci de falar de um deles, que foi Império de Diamante, da Sarah Fidelis, que é um romance super fofo com cara de filme. Tem vlog desse vídeo aqui no canal. Tem vlog desse livro aqui no canal, então vamos deixar nos cards. Não consegue, né? E é isso. Agora sim foram 14 livros. Desculpa por isso, pessoal. Me perdi na gravação. Já leu algum desses? Me conta aqui. E me conta também qual dessas leituras você mais ficou curioso pra ler. Acho que foram 2 últimos meses de leituras muito proveitosas. Eu li coisas muito diferentes. Sinto que eu tô num momento pra tentar me descobrir como leitora, me desafiar, ler gêneros e estilos diferentes. E tô feliz de ter aqui vários livros favoritos e dos gêneros mais distintos. E você, tá se desafiando nesse ano de 2022, Alecrim Dourado? O que você tá lendo de legal? Qual foi o último livro que virou seu favorito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também se esse ano tá sendo um ano de mudança nas leituras pra você. E é isso, ó. Um super beijo e até mais. Tchau! Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in.